Fala, concurseiro! Quais as matérias que você precisa estar estudando agora para o concurso da PRF? Que você não pode deixar para depois. Vamos tratar de cada uma das matérias, o quanto que as pessoas acertam na prova e por que essas matérias são tão importantes. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e tive que lidar com muitas matérias. Eu fui aprovado não só na PRF, mas em tribunais eleitorais, que também tem editais muito grandes, muitas matérias para estudar. E a ideia hoje é bater um papo com vocês sobre aquilo que é prioridade, o que você precisa estudar antes do edital. E no final no final desse vídeo, eu quero trazer para você também um cronograma básico, assim, bem básico, baseado aí na média geral das pessoas, para você poder já estudar para a PRF. Porque você não pode esperar o edital sair para começar a estudar. Sério mesmo. A maior parte das pessoas faz isso. É inacreditável. Como, por exemplo, as pessoas começam a me procurar quanto mais próximo da PRF fica. Eu já cheguei a ter pessoas me procurando 2 semanas da prova. Como se você conseguisse fazer milagre a 2 semanas da prova, né? Então, eu quero explicar as matérias que são prioritárias, por que essas matérias você tem que estudar antes do edital e também, no final, aí falar as matérias que dá para você até deixar para depois do edital sair, tá bom? Claro, tudo que eu vou falar aqui é baseado no último edital, né? Ah, mas se mudar, mudou para todo mundo. A gente tem que acreditar no último edital, acreditar que os concursos mantêm tendências. Claro que há mudanças, a gente tem que esperar por elas, mas essas mudanças são da ordem ali de 30% do edital. Então, você estudando isso aqui, você vai ter o grosso do edital, sobretudo que dá mais trabalho estudado, entendeu? Então, essa é a ideia desse vídeo. Vamos lá, então, para as matérias que são as mais importantes, mas antes, deixa a sua curtida. Esse vídeo aí tá saindo, eu tô de férias, vou sair de férias depois aí desses vídeos e de alguns trabalhos. Então deixa a tua curtida aí para fortalecer o canal. A gente tá fazendo menos vídeos essa semana, mas tô deixando vídeos bacanas e importantes aí para você, porque tá começando o ano, você já faz o planejamento, esse ano eu vou vencer essas matérias. E isso daqui é muito importante, porque você destravando algumas matérias, outras que aparecem no edital são mais simples de resolver. E falando em simplicidade, eu vou falar uma matéria que não é nada simples, que eu acho que é o grande desafio dos concurseiros, que é português. Português foi um divisor de águas no último concurso da PRF. Ela representa 13% da nota do concurso. Então, é uma matéria que tem um peso muito grande na prova e você precisa estudar ela, tá bem, porque na última prova a gente teve uma série de polêmicas em português. Nós tivemos, se você não sabe, a polêmica dos cursinhos, que a maior parte dos cursinhos teve muito erro na correção da prova. Imagine, um especialista que teve tempo de analisar a prova, né, todo o tempo, teve tempo de fazer consulta, não conseguiu acertar todas as questões. Nós tivemos vários cursinhos com divergências de gabarito, que mostra como essa prova foi difícil e foi polêmica, foi até subjetiva em vários pontos. E o resultado disso é que menos de 30% de acerto na média geral das pessoas, menos de 30%. Eu tive acesso a um banco de dados que traz um pouco dos números. Eu não vou expor os números aqui para não ter problema com o site, tá? Mas para você entender a dificuldade de português, menos de 30% da média geral. Então, é uma das matérias de mais difícil aprendizado. Eu acompanho alunos já há anos, né? Além do estudo que eu fiz para concurso, e eu posso dizer que português é a matéria que o pessoal tem uma média mais baixa. Assim, você vai olhar a maior parte das matérias, claro, rivaliza ali com RLM, mas português é uma das matérias com a média mais baixa que os alunos têm. Às vezes a pessoa está lá em 80% de acerto em português, 80% de acerto nos direitos, mas em português ali, às vezes ela está em 60%, porque realmente é uma matéria difícil de progressão. Então, comece a estudar o quanto antes português. No final eu vou mostrar um cronograma gratuito e português realmente eu dou uma certa importância. Você tem que estudar antes do edital. Pelo amor de Deus, depois do edital é muito difícil você aprender muita coisa. Vamos então para a próxima matéria. Essa matéria realmente é a grande dificuldade do brasileiro, que é raciocínio lógico matemático. Se você pegar vários concursos e analisar percentuais, eu faço isso de vez em quando, você vai ver que matemática, raciocínio lógico é uma das matérias com mais baixo índice de acerto. E na prova da PRF não foi diferente. Nós tivemos menos de 20% em média de acerto nessa matéria. Então, uma média muito baixa. O pessoal realmente tem dificuldade na matemática. Eu acho que isso é muito uma questão de pré-conhecimento, né? As pessoas que fazem ensino fundamental, ensino médio,
às vezes não faz uma boa escola. O brasileiro não tem esse costume, né, de lidar bem com a matemática. Então, é uma matéria muito importante. E outra coisa que faz essa matéria muito importante e essencial para você estudar antes da prova é a questão que ela é uma base para você estudar física. Não tem como você enfrentar física de uma maneira bacana, e depois eu vou falar de física, se você não tem uma base em raciocínio lógico matemático. Você vai enfrentar uma equação de segundo grau, você não sabe matemática, fica bem difícil. Então tem que estudar antes. E RLM, ela tem um problema que eu chamo de paradoxo da matemática, do raciocínio lógico matemático. O que é esse paradoxo? Na maior parte dos editais, e aqui diferente de português, a matemática ela tem um percentual muito pouco, que varia de 5%, no máximo chega a 10%. E na prova da PRF não é diferente, o percentual é de 4,3% da nota. E daí você tem um grande problema, porque como o percentual de resultado que ela pode trazer é pouco, né, 4% da tua nota, você acaba estudando pouco. Só que estudando pouco não é o suficiente para você vencer a prova. Então vira uma questão paradoxal. Você precisa estudar muito para conseguir vencer a matéria, mas se estudar muito, ela representa pouco na sua prova. E daí as pessoas acabam estudando pouco e tendo uma nota baixa. Então, qual que é a solução para esse dilema? Estude antes. Quanto antes comece a estudar, para quando sair o edital você já está bem preparado e você pode até dar uma diminuída na intensidade dessa matéria, já que ela não é importante, e sair bem na prova. Então eu acho que a questão é estudar agora. Por isso que eu acho que RLM eu coloco em segundo lugar, até por ela ser base para física também. Beleza? A terceira matéria que eu acho muito importante, e aqui já vou entrar numa polêmica, é inglês e espanhol. Por que eu acho inglês e espanhol muito importante? Porque muita gente não tem domínio de inglês e espanhol. Só que você tem que lembrar que muitos concorrentes seus têm domínio. Então, o que aconteceu no último concurso? No último concurso, a média de inglês e espanhol foi uma das maiores médias. A gente teve uma média acima de 60%. Foi uma das 3 matérias, junto com o processo penal, e uma outra matéria que mais teve média geral, assim, de acertos. Então a média foi muito alta do pessoal. Por quê? Porque tem gente que sabe falar inglês, viajou para fora, fez curso, ou espanhol também. E daí você que nunca fez curso, que nunca viajou para fora, vai ter uma dificuldade muito grande. Então, por isso eu acho essencial você estudar inglês e espanhol. Até na época eu fiz um vídeo bastante polêmico, que eu falei, poxa, eu acho muito injusto você colocar inglês e espanhol assim, em cima da hora, porque vai prejudicar sobretudo aquelas pessoas que não têm condições financeiras de viajar para fora ou de fazer um curso. Em 3 meses você não aprende uma matéria. Eu mesmo já fiz 5 anos de curso e não sou um fluente em inglês, entendeu? Então imagine a dificuldade de quem nunca estudou ou quem só teve acesso ao inglês ali de escola. Então tem que começar agora. Use apps. Tem um app chamado Duolingo e aqui não tô ganhando nada disso para eles, para fazer propaganda deles, que é muito bom. Então inglês e espanhol realmente é uma matéria bem bacana para você estudar o quanto antes. E chegamos aqui à física, pessoal. Física é uma matéria bem importante. É a matéria mais difícil do concurso da PRF. Ponto final. A média de acerto da física é muito pequena. É muito pequena. É menos de 9%. Uma média muito baixa, média geral muito baixa. Isso daqui abre a possibilidade de até você não estudar física. Eu acredito que muitas pessoas, até que são aprovadas, não estudaram física. Mas, sério mesmo que você vai desistir de uma matéria, sendo que estamos aí, pelo menos, na minha opinião, aí, mais de 1 ano do concurso da PRF, 1 ano e meio do concurso da PRF, você já vai desistir, você já vai sair do ponto de largada com a possibilidade de, às vezes, não fazer 8 questões, 5 questões, acho que foram 5 na última prova. Então, assim, eu acho bem absurdo você desistir agora. Até porque existem 2 possibilidades que você corre o risco. Primeiro, física vir muito fácil, e daí todo mundo que estudou vai bem, ou aumentam a quantidade das questões de física, até porque tem uma questão que agora a PRF tem como competência ser perito em rodovias federais, então poderia ter um aumento. Então, olha o risco que você corre se você não estudar. Então, estuda agora. Primeiro vence RLM e depois vence física, que você vai se dar muito bem. Terceira matéria que eu acho bem importante, trânsito. Trânsito, diferente das matérias que eu apresentei agora, é uma matéria muito fácil. As pessoas acertam muito o trânsito, até porque é uma matéria que não tem uma base doutrinária muito grande. Então as pessoas acabam se saindo muito bem nessa matéria. Ela tem um percentual da prova muito grande, 21% da prova é trânsito, é o maior percentual que tem. E os candidatos conseguem aí muito próximo de 60%. A média geral, olha, a média geral é 60%. Então é uma matéria para você estudar antes do edital, para você chegar muito bem. Eu já vi professores defendendo, não, estuda no pós-edital. Só que o desafio de trânsito é a extensão.
A gente tem muitas resoluções, temos o CTB, então estude pelo menos o CTB antes do edital, porque as resoluções elas têm mudanças na ordem ali de 30%. Então você estudando o CTB vai estar na tua prova, você garante algo que realmente vai cair. Então começa pelo CTB, depois pega as principais resoluções e as resoluções que apareceram, no último, que não caíram tanto em outras provas, você deixa para o pós, certo? Essa é a minha proposta para trânsito. E por fim, informática. Informática eu acho que é uma matéria interessante para você estudar antes do edital. Se você tem muita dificuldade com ela, acho bacana você dar uma prioridade, porque tem gente que não tem um convívio ali, uma familiaridade com o computador, com os programas, e isso reflete na hora de fazer uma prova de informática. Quem veio da PF, quem já está acostumado, beleza, pode até deixar para o pós-edital. Mas é uma matéria que tem um grande índice de acerto. Então, se você não estuda antes do edital e tem dificuldade com essa matéria, vai se complicar. Então, estude antes, porque o índice da galera é de mais de 50% de acerto. E tem alguns direitos que eu acho que dá para você estudar antes do edital também. Constitucional, por ser base do concurso, né? Constitucional transpassa todas as matérias, então é importante que você estude. Direito penal, pela extensão e dificuldade, também eu acho bacana você estudar. O direito penal, o direito administrativo, é interessante. Se você for deixar alguns direitos, deixa direitos humanos para depois do edital. Quem sabe alguma legislação especial, mas é interessante que você comece alguns direitos, certo? E por fim, redação. Redação eu acho muito importante que você estude redação antes do edital. Você aprenda primeiro como fazer uma redação, sobretudo uma redação voltado para o CESP, né? Então é importante que você tenha isso em mente, né? De você estudar a redação voltada para o CESP. E treinar. Tem gente que não vai conseguir aprender redação em 1-2 meses. Porque a escrita é um processo de construção muito devagar. O jeito que você fala, o jeito que você organiza as ideias. Então você tem que treinar muito, fazer muita redação. Não só treinar, mas ter sua redação corrigida. Porque é importante que você tenha alguém, não precisa ser nenhum grande especialista, que fale, olha, isso daqui está errado, essa construção está errada, olha, isso daqui está entroncado, olha, tuas orações são muito grandes, é necessário você encurtar, é necessário você parar de repetir. Tudo isso daí, um especialista vai te dizer. E tem pessoas que têm sérios problemas com redação que não vão melhorar do dia para a noite. Então, estude redação, treine redação, isso daqui é essencial que seja antes do edital, a não ser que você tenha uma facilidade, já esteja acostumado por causa do seu trabalho, e daí você não vai precisar de um tempo tão grande antes para começar a treinar a redação. Então, deixa eu mostrar um pouquinho para você um cronograma que eu fiz e as matérias que eu acho que são importantes para você estudar antes do edital. Então, esse é o cronograma que eu montei com português bem pesado, né? Português é a matéria mais importante, com legislação de trânsito também, para você pegar bem a legislação de trânsito, com penal, com mais peso também, por ser uma matéria maior, processo penal, constitucional, por ser a matéria base, como eu já coloquei para vocês, informática, inglês e espanhol. E deixei aqui matérias para você acrescentar depois, física, porque física você precisa de RLM primeiro dominado, legislação especial e direito administrativo, tentar terminar esses direitos antes da prova, e depois você coloca geopolítica, ética e direitos humanos depois do edital. Essas matérias eu acho que dá para você estudar depois, porque não são grandes, não são complexas, e geopolítica, por exemplo, é uma matéria que pode sofrer muitas mudanças, na minha humilde opinião. Esse cronograma vai estar lá no meu grupo Telegram, que está aqui na descrição do vídeo. Pegue lá gratuitamente, já está disponível para você usar, beleza? É isso daí. Depois vai modifica também de acordo com as suas necessidades. Se você tem uma facilidade em alguma dessas matérias, você pode até deixar para estudar depois ou diminuir aí o ritmo das matérias, beleza? É isso daí e bora estudar. Valeu, pessoal!